Então, nas aulas anteriores, nós vimos dois outros filósofos, tá? Que trabalharam essa questão do contrato social. Então, filósofos contratualistas desenvolveram suas teorias no mesmo sentido aí, né, do contratualismo, tal como Rousseau. Porém, o Rousseau vai puxar para um outro caminho, tá? Então, o primeiro que nós vimos foi o Hobbes. O Hobbes, como expliquei para vocês, defendeu, tá, um Estado com poderes absolutos, regido por um governo também com poderes absolutos, que vai impor a lei, se necessário, usando a força, para garantir a segurança dos cidadãos, tá? E como é que ele justificava isso aí? Dizendo que antes da formação do Estado como instituição política e da sociedade organizada, baseada em leis, tá? As pessoas viviam livres em uma situação que ele chamou de estado de natureza, ou situação de natureza, uma liberdade restrita, mas onde imperava a violência, certo? Uns contra os outros. Aí vem a famosa frase do Hobbes: o homem é o lobo do homem, tá? Que significa que a maior ameaça ao ser humano é outro ser humano, tá? E numa situação dessas, sem segurança, onde havia ameaça constante à vida, não é possível prosperar, não é possível desenvolver agricultura, não é possível desenvolver tecnologias, ciência, nada, certo? Não havia uma sociedade. Então, justifica o Estado com poderes absolutos para garantir a ordem e a segurança, tá, dos cidadãos, certo? Depois nós vimos o John Locke. O John Locke, um dos precursores do liberalismo clássico, certo? Tal como o Hobbes, também desenvolveu uma teoria contratualista e também levou em consideração a noção de direitos naturais, o chamado justnaturalismo, tá? Então, direito natural à liberdade, direito natural à vida, tá? O mais básico de todos, tá? Mas também inclui entre os direitos naturais o direito à propriedade privada. John Locke, tá bom? Na noção de propriedade privada, tá? Ele vai defender também que o corpo do sujeito é sua propriedade privada, tá? Então ninguém tem o direito de forçar o indivíduo a trabalhos que ele não deseja realizar com o seu corpo, certo? Porque o seu corpo é sua propriedade privada, né? E somado a isso tem o direito à liberdade também. Mas além do próprio corpo do sujeito ser sua propriedade privada, o que parece estranho, né? Mas ele afirmava isso, tudo que o sujeito precisa para sobreviver, tá? E que ele transformou com seu trabalho é a sua propriedade também. Então, por exemplo, um pedaço de terra, né, que antes não tinha dono, apenas mato, o sujeito foi lá, transformou com seu trabalho, plantou coisas necessárias para ele se alimentar, ele precisa daquela terra para viver, então é sua propriedade privada também, ele tem direito a isso, certo? Assim como a sua casa, né, assim como seus bens, suas roupas, certo? Seu negócio, sua loja, etc. Tá? O Estado não tem direito de se meter nisso, de tirar isso do indivíduo, certo? E muito menos interferir na sua liberdade, né, privada, tá? Tá, mas então por que o John Locke defendeu um contrato social para a formação de uma sociedade com leis e um Estado político, etc? Porque ele reconhecia que na situação da natureza, ou estado da natureza, não havia uma segurança absoluta, certas pessoas eram livres, ele não tinha uma visão pessimista como o Hobbes, tá? Mas ele reconhecia que não havia segurança o tempo inteiro. Então, é uma boa ideia nos organizarmos, fundarmos uma sociedade, tá? Para as coisas, né, andarem de forma mais positiva, certo? Essa sociedade nasce de um contrato que deve estar baseado na ideia de liberdade e na defesa do direito à propriedade privada. Então, o Estado que vai surgir daí, né, vai ser regido por um governo eleito pelo povo
ele vai defender uma democracia representativa, o John Locke, ainda estou falando do John Locke, tá? E esse governo, tá? Se ele não atender às necessidades da população e se não respeitar o direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade privada, o povo tem todo o direito de, através de uma insurreição, uma rebelião, derrubar esse governo. Segundo o John Locke é isso, tá? Na época em que ele viveu, essas ideias não foram aplicadas em absoluto, mas sim uma mistura entre monarquia e democracia, que deu como resultado a monarquia parlamentar constitucional, o modelo que existe até hoje lá na Inglaterra, onde parte da Câmara dos Deputados é eleita, né, por voto popular, tá? A Câmara dos Comuns, e a outra parte é formada por nobres. Foi um acordo entre nobres e a burguesia, certo? O liberalismo clássico vai defender, então, que o Estado não deve interferir muito na vida privada das pessoas e que o direito à propriedade privada é importante, tá? Mas agora vamos falar do Rousseau, certo? O Rousseau, ao contrário do Hobbes, não tinha uma visão pessimista também sobre a humanidade. Ele achava que em estado de natureza as pessoas eram livres e felizes, certo? Era uma situação positiva. O Rousseau foi um dos precursores do romantismo, tá? O romantismo, vocês vão estudar em literatura também, tem uma linha do romantismo, né? O romantismo foi um grande movimento artístico, filosófico, tá? E político também, tá? Só vou concluir isso aqui, tá? Que se caracterizava por destacar as emoções humanas, os sentimentos. E há uma linha importante do romantismo, que é aquela que valoriza o contato com a natureza, certo? Então, no Brasil, na literatura, os poetas românticos dessa linha falavam muito sobre os indígenas, do bom selvagem, a ideia de que no contato com a natureza o ser humano era mais saudável, mais feliz, né?